A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Das contas públicas é positivo em 9 bilhões e 700 milhões de reais em outubro. Governo cria linha emergencial de crédito para agricultores familiares atingidos pela seca no semiárido. Quase 3 milhões e meio de estudantes da rede pública devem fazer a Provinha Brasil no fim do ano. Terça-feira, 30 de novembro de 2010. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Edla Lula. As contas públicas brasileiras fecharam o mês de outubro com saldo positivo de 9 bilhões 738 milhões de reais. No ano, o resultado é de 86 bilhões 677 milhões de reais. Edla, esse é o chamado superávit primário, o dinheiro reservado para pagar os juros da dívida pública. Luciano, entra na conta o saldo do governo federal, dos governos estaduais, municipais e algumas estatais federais. Estão fora a Petrobras e a Eletrobras. A cada mês a gente acompanha aqui o resultado das contas públicas para manter o cidadão informado sobre como o governo administra o dinheiro que vem dos impostos que ele paga. Com esse dinheiro, o governo tem que pagar vários compromissos. O salário dos servidores tem que transferir uma parte para os estados e municípios, tem que repassar para os ministérios desenvolverem os seus programas e tem que fazer os investimentos necessários para o país se desenvolver. Além de tudo isso, tem que reservar uma parte para pagar os compromissos com a dívida. E qual a avaliação do Banco Central deste resultado de 9 bilhões e 738 milhões de reais? Olha, Luciano, apesar de ter sido um saldo positivo, o relatório do Banco Central mostra que foi o menor resultado para meses de outubro, desde 2005. O chefe do Departamento Econômico, Altamir Lopes, quando falou aos jornalistas hoje pela manhã, disse que isso se explica em parte pelos gastos feitos por conta das eleições em todas as esferas de governo. E ele comentou também que contribuiu para esse saldo menor as despesas feitas com investimento, que são obras, estradas, aeroportos. O resultado primário dele foi um bom resultado, né? Foi um resultado bom, você tem todas as esferas contribuindo, né? Você tem, por exemplo, governos regionais que vinham deteriorando o resultado, apresentaram um resultado bom, é o melhor resultado para governos regionais desde outubro de 2008. Então, em anos eleitorais, a gente sabe que geralmente você tem certa deterioração nos resultados fiscais, né? Isso se deu, de fato, nas esferas subnacionais. O governo central também, né? O governo central, quando você pega as contas, no acumulado do ano até outubro, você tem um crescimento de 50,8% no investimento, né? Então, de fato, você tem um aumento muito forte no investimento, né? Então, isso evidentemente contribuiu para um resultado que é bom, mas não é tão melhor quanto foi melhor a arrecadação. Agora, para administrar bem e garantir que não vai faltar dinheiro para pagar os juros da dívida pública, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece a meta de superávit primário. Este ano, a meta é de 3,1% do produto interno bruto, conjunto de tudo que o país produz em bens e serviços. Contando com o mês de outubro, Luciano, o resultado ficou em 2,99% do PIB. Agora, nos 12 meses anteriores, que são resultado de um ano, o saldo corresponde a 2,85% do PIB. Edla, dá para saber se vai ser possível chegar a dezembro dentro da meta de 3,1%? Normalmente, no final do ano, aumentam as despesas do governo, viu, Luciano? Tem o 13º salário do servidor, por exemplo, e aí o saldo, pelo menos em dezembro, costuma ser negativo. Mas no ano passado, por exemplo, não foi. O saldo foi positivo no ano passado. E este ano, tanto o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho, disse ontem, quanto Altamir Lopes disse hoje, que eles acreditam num resultado positivo em novembro e dezembro, e com isso
Para eles, vai ser possível, sim, cumprir a meta de 3,1% do PIB. Voz do Brasil! Os agricultores familiares afetados pelas secas na região semiárida dos estados do Nordeste e de Minas Gerais vão ter uma linha emergencial de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. O financiamento deve beneficiar cerca de 80 mil micro e pequenos agricultores. Saiba mais na entrevista que Adilson Mastelari fez com João Luiz Guadaim, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como é que os agricultores que se sentirem prejudicados lá na região do semiárido, no norte e nordeste brasileiro, vão ter acesso a esse crédito? Os agricultores familiares já têm um documento que dá acesso a esse crédito, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. De posse dessa declaração, eles procuram o agente financeiro, que pode ser o Banco do Brasil ou o Banco do Nordeste. A escolha do banco é a critério do agricultor. E nós aconselhamos que ele faça essa escolha, decida por um desses dois bancos, em função da relação que ele já mantém com o banco, ou seja, onde ele já tem conta, onde ele já é cliente do banco. Agora, esse crédito ele tem um limite, né? O crédito é um crédito de custeio para aquisição de forragem para alimentação dos animais. A seca no semiárido nordestino desse ano é muito forte. E a intenção do governo é auxiliar os agricultores que pretendem manter as suas matrizes. O valor do crédito é de até R$2.000, é um valor suficiente para que ele possa comprar ração, farelo ou forragem, palma forrageira, eventualmente, que existir no mercado para que ele possa manter esse rebanho. Depois, como é que ele pode pagar esse financiamento? O financiamento será pago com os filhos, o nascimento dos filhos, da reprodução do rebanho que ele vai ter. Ele tem um prazo de 2 anos para pagar, são até R$2.000, 2 anos para pagar e até 25% de bônus para quem pagar no prazo. Nós aconselhamos a todos os agricultores que busquem o tamanho do crédito adequado. R$2.000 é o limite máximo. Alguns agricultores provavelmente necessitarão um valor menor de crédito. Então, uma boa orientação da assistência técnica, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eventualmente um bom diálogo com os vizinhos, pode ajudar o agricultor a tomar o crédito adequado, oportuno e fazer o pagamento no prazo certo. Agora, o financiamento, como todo financiamento, tem juros. O juro é muito baixo porque realmente são agricultores que passam por muitas dificuldades. O juro é pequeno, é 0,5% ao ano apenas e o prazo de pagamento são 2 anos. Eles devem procurar diretamente os bancos? Os agricultores sempre negociam com os agentes financeiros da região, que são o Banco do Nordeste, principalmente, é o maior agente financeiro da região Nordeste, ou o Banco do Brasil, que são os que operam o crédito rural do PRONAF. A primeira orientação quem dá é assistência técnica e extensão rural. Uma boa orientação assegura que ele vai ter melhores condições para manter o rebanho, manter as matrizes e, em consequência, pagar os seus financiamentos no momento oportuno, não ficar inadimplente. A adimplência entre os agricultores familiares, aqueles que honram o pagamento na região Nordeste, é muito significativo. A maior parte, a quase totalidade dos agricultores nordestinos pagam seus financiamentos. E a gente deseja que este também seja mais uma prova de que eles são competentes e fazem um uso correto do crédito. Muito obrigado pelas informações e pelas orientações também. É importante lembrar os agricultores que o prazo para pedir essa linha emergencial vai só até 15 de março. Nós ouvimos a entrevista com João Luiz Guadaim, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cerca de 3.400.000 alunos de escolas públicas que cursam o 2º ano do ensino fundamental devem fazer a Provinha Brasil neste fim de ano. De acordo com o Ministério da Educação, a Provinha é uma das formas de avaliar como está o processo de alfabetização nas escolas públicas do país. Assunto da entrevista que a repórter Daniela Almeida fez com Edna Martins Borges, coordenadora geral de ensino fundamental do Ministério da Educação. O que o MEC vai avaliar com essa Provinha Brasil? A Provinha Brasil foi criada no ano de 2008 e é uma provinha que tem como objetivo avaliar o processo de alfabetização das crianças que estão no 2º ano de escolarização, ou seja, que estão no 2º ano do ensino fundamental. Com a Provinha Brasil, que é aplicada no início do ano e no final do ano, o professor tem todas as condições de verificar qual que é o processo de aprendizagem da criança, se ela tem alguma dificuldade e, mais ainda, a Provinha Brasil permite que o professor construa
projetos pedagógicos para que a criança que apresenta dificuldade tenha suas dificuldades trabalhadas e vencidas. É o professor que aplica o teste, é ele também que corrige? Sim, o professor aplica a prova, ou pode ser o coordenador pedagógico, ou pode ser o diretor da escola. E o professor e o coordenador pedagógico também corrigem a provinha. Essa provinha fica na escola, ela não é encaminhada para o Ministério da Educação, porque é um instrumento para auxiliar o professor na sua prática pedagógica e avaliar se a criança está sendo alfabetizada ou se está tendo problema no processo. Agora, se esse diagnóstico não é repassado ao MEC, como o Ministério da Educação pode traçar políticas públicas com base nessa prova e no desempenho dos alunos até 7, 8 anos? Sim, esse resultado não é encaminhado para o MEC, mas, no entanto, a Prova Brasil, que é aplicada para as crianças que estão no 5º ano do ensino fundamental, ela reflete com certeza o trabalho que é feito com a Provinha Brasil no 2º ano de escolarização. E é a partir dos resultados da Prova Brasil, que faz parte do IDEB, é que o MEC então elabora e constrói as políticas públicas na área da educação. Todas as provinhas já foram distribuídas pelos Correios? Sim, a Provinha Brasil ela é distribuída para todas as escolas, mas é importante dizer que a Provinha Brasil chega na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Estadual de Educação. São as secretarias de educação que fazem a redistribuição para todas as escolas públicas brasileiras. O professor que tem o interesse de aplicar para os seus alunos e a provinha ainda não chegou na sua unidade escolar, a quem ele deve procurar? O Ministério da Educação ou as secretarias municipais e estaduais de educação? Se a escola ainda não recebeu a provinha, é importante que ela procure na Secretaria Municipal de Educação, se é uma escola municipal, ou se é uma escola estadual, que ela procure a Secretaria de Estado de Educação. Se a Secretaria Municipal não tiver recebido a provinha, é importante então que ela verifique junto ao Correio para ver se as provas estão lá. Muito obrigada pela entrevista. Edna Martins Borges, que é coordenadora geral do ensino fundamental no Ministério da Educação. 7h12 no horário brasileiro de verão. A imagem do Brasil no exterior e o impacto dela na atração de turistas de outros países foi tema de um seminário realizado ontem e hoje aqui em Brasília. O evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, tem como uma das metas discutir a imagem internacional do país para a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e para as Olimpíadas de 2016. O país do futebol, do samba, das praias e de belas paisagens também tem muita diversidade e está no centro das atenções por conta da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. E mesmo antes destes eventos chegarem, o número de turistas estrangeiros aumenta ano após ano. Em 2009, segundo o Ministério do Turismo, foram 4.700.000 turistas do exterior. Neste ano, a expectativa é que 6 milhões de estrangeiros desembarquem no país. E para não perder a oportunidade, encontros como o seminário A Imagem do País e a Promoção Turística Internacional, que terminou nesta terça-feira em Brasília, discutem como o Brasil pode se tornar mais conhecido e despertar ainda mais interesse no exterior. Mas além de atrair, o Brasil quer receber o turista estrangeiro com qualidade e está qualificando a mão de obra nacional com cursos à distância de inglês e espanhol. O presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Mário Moisés, avalia que nem a guerra contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro vai espantar o turista estrangeiro durante a Copa do Mundo de 2014. As questões de segurança preocupam o turista no mundo inteiro, sejam associadas a questões de criminalidade, a atos terroristas, são sempre algo que se leva em conta. A cobertura da imprensa internacional a respeito dos fatos do Rio de Janeiro não somente mostrou imagens, por exemplo, de carros incendiados, mas mostrou uma ação firme da polícia, coordenada entre o governo federal, o governo estadual, e informou que aquela ação visa justamente a criar condições sustentáveis de melhor segurança para a população do Rio de Janeiro e para os turistas. A Embratur quer atrair de 7 a 8 milhões de turistas estrangeiros ao Brasil na Copa do Mundo de 2014 e para isso criou 65 destinos nacionais em torno das 12 cidades sede da Copa. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Quando a viagem é planejada, a chance de ocorrer algum problema é menor. E é justamente para evitar dificuldades como a falta de vagas em hotéis e pousadas, falta de passagens, empresas despreparadas para prestar serviços, que o Ministério do Turismo colocou na internet dicas para quem vai viajar durante as festas de fim de ano e nas férias de verão. As férias de verão estão se aproximando, mas até chegar ao tão sonhado destino, os turistas têm que enfrentar rodoviárias e aeroportos lotados, filas, atrasos, preços mais altos, falta de vagas. O hotel era tão ruim que todo lugar tinha teia de aranha, quase todo lugar, poeira, teia de aranha. E ver hotel por internet de vez em quando dá bronca. Naturalmente, gente que não se programa cai nessa. Mas o Ministério do Turismo quer que o viajante deixe de fora da bagagem problemas e imprevistos. Por isso, 2 páginas na internet oferecem informações para ajudar na escolha antecipada do roteiro, melhor programação e contratação de serviços. No portal Viagem Legal, www.viagelegal.turismo.gov.br, os interessados encontram informações sobre empresas de viagens, locação, documentação necessária, hospedagens, cuidados com a saúde e passagem. E na página www.cadastur.turismo.gov.br estão listadas pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. A coordenadora-geral de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo, Rosiane Rockenbach, destaca que férias bem programadas diminuem os riscos de imprevistos. É preciso que o viajante ele tenha os cuidados no momento de contratar o seu serviço. Então guarde todos os seus comprovantes, veja quais são as informações que estão nesses contratos, para que num eventual problema ele possa ter instrumentos para poder reclamar, para poder recorrer aos seus direitos. O Ministério do Turismo pretende ainda distribuir no período das festas de Natal e Ano Novo uma cartilha de bolso para os consumidores, como forma de prevenir problemas. O material poderá ser encontrado em agências de viagens, aeroportos e rodoviárias interestaduais. Para mais informações, acesse www.mtour.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. Lembrando o endereço eletrônico do portal Viagem Legal, anote aí, www.viagelegal.turismo.gov.br. Voz do Brasil. O presidente Lula e a presidenta eleita Dilma Rousseff participam neste momento da cerimônia de inauguração das reclusas da usina hidrelétrica de Tucuruí, localizadas no rio Tocantins, no Pará. As obras vão possibilitar a utilização dos rios Tocantins e Araguaia como hidrovias de grande porte, permitindo o tráfego de carga de até 19 mil toneladas. Gabriela Mendes acompanha e tem mais informações. As reclusas funcionam como elevadores para navios e permitem que barcos subam ou desçam rios em locais onde existem desníveis, como barragens e corredeiras. Elas vão corrigir o desnível criado pela hidrelétrica de Tucuruí e devolver a navegabilidade entre os rios Tocantins e Araguaia. O projeto passou por várias interrupções. Em 2006 foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e agora concluído. A inauguração contou com a presença do presidente Lula, que em uma balsa percorreu o trajeto de uma das reclusas. As obras custaram 1 bilhão e 600 milhões de reais. O aproveitamento dos rios Tocantins e Araguaia vai ligar no futuro o porto de Belém à região do Alto Araguaia, em Mato Grosso, por cerca de 2.000 quilômetros. As reclusas têm capacidade para dar passagem a 40 milhões de toneladas de cargas por ano. De Tucuruí, no Pará, Gabriela Mendes. A usina hidrelétrica de Tucuruí é responsável pela geração de quase toda a energia elétrica consumida nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Mais cedo, o presidente Lula visitou as obras da usina hidrelétrica de Estreito, no interior do Maranhão. A usina, que é atualmente o terceiro maior empreendimento de geração de energia elétrica em construção no país, poderá produzir até 1.087 megawatts. A construção faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e promoveu a criação de 22 mil empregos diretos e indiretos. A operação comercial da primeira unidade geradora de Estreito está prevista para abril do ano que vem. Ainda em Estreito, o presidente Lula voltou a afirmar que o governo federal vai continuar oferecendo apoio ao Rio de Janeiro no combate ao crime organizado. Hoje, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, assinou um pedido formal ao Ministério da Defesa para a permanência das Forças Armadas no estado até outubro do ano que vem.
Segundo o presidente Lula, os militares vão ficar o tempo que for necessário para manter a segurança no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz do governador Sérgio Cabral ter pedido apoio, porque nós só podemos interferir, no apoio ao governo do Estado quando ele pede. Se ele não pedir, o governo federal, pela Constituição, não tem como colocar. Na medida em que o Sérgio Cabral teve a sensibilidade, a humildade e a competência de pedir, prontamente o governo atendeu e mandou, e vai ficar lá quanto tempo for necessário para a gente garantir a paz no Rio de Janeiro. A partir de agora, os consumidores e organizações da sociedade vão ter mais participação nas decisões da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Isso porque a agência lançou este mês o Plano de Ação Pró-Usuários. Entre as metas do plano está aumentar o espaço concedido à opinião dos consumidores nas consultas públicas e audiências promovidas pela agência. Outra expectativa é melhorar a prestação dos serviços de telecomunicações no país, com base nas reclamações que os usuários fazem para a Anatel. Um dos objetivos do novo plano é melhorar o relacionamento da Anatel com os órgãos de defesa do consumidor. A agência já possui uma central de atendimento, que recebe por dia 23 mil ligações dos consumidores. Stephanie Pereira é uma das operadoras de telemarketing. Cabe a reclamação junto à Anatel pelo fato de você ter aguardado 1h30 para ser atendido. O senhor deseja abrir reclamação? E conta que, em muitos casos, são reclamações de usuários insatisfeitos com a prestadora. Geralmente, ou é uma reclamação sobre cobrança ou que o serviço está inoperante no momento. Além do serviço de atendimento grátis pelo telefone 133, a Anatel oferece canais de comunicação pela internet. As informações geram o índice mensal de desempenho no atendimento, uma forma da agência acompanhar as reclamações e cobrar a solução por parte das empresas. O plano deve articular todos esses serviços e aumentar a participação da sociedade na regulação dos serviços de telecomunicação, como explica Rúbia de Araújo, chefe da assessoria de relações com usuários da Anatel. A ideia é a gente aprimorar os regulamentos com base naquilo que o consumidor traz para a gente. Quando o consumidor reclama, ele está trazendo uma insatisfação em relação à prestação do serviço. Então, isso também é uma forma dele participar. Mais informações sobre o plano em www.anatel.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Voz do Brasil. Quando um cliente faz um cadastro para ter um cartão de supermercado, por exemplo, ele fornece uma série de informações pessoais à empresa, como o CPF e a identidade. Da mesma maneira acontece quando o consumidor faz compras pela internet. E esses dados pessoais também podem ser usados pela empresa sem o conhecimento dele. Para garantir a privacidade dos cidadãos e protegê-los contra o uso indevido e não autorizado de informações pessoais, o Ministério da Justiça iniciou hoje um debate para elaborar um projeto de lei sobre o assunto. A repórter Aline Bastos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline. Boa noite, Luciano. Olha, isso mesmo. Segundo especialistas, aqui no Brasil existe um cenário de insegurança jurídica, tanto para empresas quanto para o consumidor, pelo simples fato de não existir uma legislação específica para a proteção, guarda e sigilo de dados pessoais na web. O Código de Defesa do Consumidor tem apenas um artigo sobre o tema e, segundo o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, isso não é suficiente. Justamente para reverter o quadro é que o Ministério da Justiça lançou um debate público para a elaboração de um anteprojeto de lei sobre privacidade de dados pessoais aqui no Brasil. São pontos como proteção de bancos de dados nos setores público e privado, repasse a terceiros só mediante consentimento ou expressa previsão legal e transferência de dados pessoais para outro país só se este possuir normas compatíveis com as brasileiras. Bom, o debate será realizado por meio de um blog criado especificamente para esse fim, que vai ficar disponível por 2 meses a partir de hoje, para receber contribuições da sociedade. O endereço do blog é culturadigital.br/dados pessoais. Luciano. Obrigado à repórter Aline Bastos pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Você ouviu hoje aqui na Voz do Brasil. Resultado das contas públicas é positivo em 9 bilhões e 700 milhões de reais em outubro. Governo cria linha emergencial de crédito para agricultores familiares atingidos pela seca no semiárido. Quase 3 milhões e meio de estudantes da rede pública devem fazer a Provinha Brasil no fim do ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Voltamos amanhã. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.